as pessoas muitas vezes são julgadas por estar com sobrepeso e obesidade. Muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje têm 5 quilos para eliminar, 6 quilos para eliminar, outras têm 10, 20, 30, 60 quilos para eliminar. Independente de quantos quilos você tem para eliminar, a rota é a mesma, né? Isso é importante a gente falar. Porém, as pessoas são julgadas. Muitas vezes, profissionais de saúde, amigos ou familiares falam: fecha a boca e vai para a academia, faz dieta, você não emagrece de falta de vergonha na cara. Isso muita gente escuta. E o sofrimento é muito grande, porque ninguém está com sobrepeso porque quer. Até sente uma dor no coração quando você vê, às vezes, alguns pacientes relatarem para a gente o que eles passam, né? E é o que todo mundo já sabe, né? É aqueles dedos apontados, né? Por todo mundo, pelos familiares, por amigos, infelizmente, por profissionais. Às vezes até os profissionais apontam até mais o dedo até do que os familiares, né? Então, quem deveria compreender mais o assunto, às vezes, é quem até compreende menos, né? E essas pessoas sofrem todo tipo elas são culpabilizadas pelo processo que elas estão vivendo, né? Elas são culpadas, elas são acusadas por estarem com sobrepeso, obesidade. E isso é uma coisa muito complicada, porque eu comparo, e é uma comparação literal mesmo, né? Não é nem uma analogia, a você acusar uma pessoa que está com pneumonia porque ela está com pneumonia. Uma pessoa que está com febre, falar assim: olha, cria vergonha na cara e abaixa essa febre. Né? Não estou falando de tomar remédio para febre, não. Abaixar na base da força de vontade, vamos dizer assim. Né? Então, a obesidade, o sobrepeso, é um mecanismo bioquímico, um mecanismo hormonal, é um mecanismo metabólico. A pessoa sofre o mecanismo, ela não é mestra do mecanismo. É claro que quando ela passa a entender o que está acontecendo com ela, ela passa a ter domínio sobre esse mecanismo. Mas não é o que eles falam por aí. E muitas vezes ela é orientada exatamente a cair no caminho errado. Então aí ela está querendo melhorar, né? Tudo bem, ela está com problema. E ela recebe orientações que, em vez de bloquearem aqueles mecanismos que estão fazendo ela engordar, essas orientações, quando ela segue, e a maioria segue corretamente, faz com que esses mecanismos fiquem cada vez mais fortes, esses mecanismos da obesidade. E aí ela volta no profissional sem muito resultado, ou muitas vezes com resultado nenhum, ou às vezes até engordou, né? E aí o que ela ouve? Ela ouve um dedo apontado, ela vê um dedo apontado e uma acusação. Olha, você não seguiu o cardápio, você não seguiu a orientação, você tem que comer menos, você tem que fechar a boca e exercitar mais, né? E aquela conversinha antiga que nunca funcionou e nem nunca vai funcionar, né? E que desde que tem sido usada há 50 anos, tem feito com que a população tenha engordado, né? Hoje nós temos uma epidemia de obesidade, não é por acaso. E não é porque as pessoas não estão seguindo as recomendações. É exatamente o contrário, é exatamente porque elas estão tentando seguir as recomendações. Só que as recomendações é um GPS estragado. É um mapa falso, um mapa que conduz para longe do destino, para longe do tesouro. É o mapa da mina, mas que não leva para o tesouro, leva para mais distante do tesouro. Então, as pessoas precisam entender que esses mecanismos, que a pessoa tem fome demais, né, a compulsão demais, aquela coisa, aquilo ali é algo que domina o ser humano. Ela está num estado profundo, no inconsciente, num mecanismo cerebral que não tem muito controle do consciente. Então não adianta a famosa força de vontade, porque existem moléculas ali, bioquímica, né, que está relacionado com o mecanismo de sobrevivência humano, que está ativando todos os mecanismos que está levando à baixa de metabolismo, à fome excessiva e todo o resto. Então não é com força de vontade que essa pessoa vai resolver o problema, é com orientação correta. É o caminho certo. Então, doutor Cristiano, existe uma linguagem que o corpo entende e uma linguagem que o corpo não entende. Nosso fígado, intestino, nossos hormônios entendem uma linguagem. E é essa que nós precisamos falar com ele. Exatamente. Depende do alimento que eu coloco na minha boca, o meu corpo codifica de uma forma.
E depende do outro, a combinação, ele codifica de outro. E por isso, doutor Cristiano, já que é assim que funciona, as pessoas precisam entender esse emagrecimento hormonal. Outra coisa que se fala muito da genética, né? Ah, minha genética é de obesidade, minha família, né? Meus avós eram mais gordinhos, meus pais são gordinhos, minha família, meus irmãos, eu, enfim, né? 3, 4 gerações aí de pessoas acima do peso. Isso aí é um mito. Mas o que acontece? No DNA de todo ser humano, existem 2 códigos. Um código que leva à obesidade, ao ganho de peso, e um código que leva ao emagrecimento. O nosso corpo sempre funciona com 2 polos. O nosso corpo tem no DNA códigos genéticos que conduzem a transformações que levam ao ganho de peso, ao ganho de gordura corporal. E existe um outro código de outros genes que levam ao emagrecimento. Lembrando que todo ser humano tem os 2 códigos. Então não existe aquela história, mas eu sou condenado a ser obeso, minha família é todo mundo obeso. Isso acontece, na maioria das vezes, porque que uma família todo mundo é acima do peso? É porque numa família todo mundo tem os mesmos hábitos, tem a mesma forma de viver. Consequentemente, quem planta as mesmas coisas, colhe as mesmas coisas. Quem tem um estilo de viver parecido tende a ter resultados semelhantes. Mas o que é hereditário não é a genética, são os hábitos. Tanto que existem estudos que mostram que, por exemplo, pessoas que foram adotadas, elas vieram de uma família onde todo mundo era obeso, mas foram adotadas por uma família de pessoas mais magras. Elas são magras, elas ficam magras. E o contrário, pessoas adotadas que vieram de famílias de pessoas mais magras, mas quando são adotadas por famílias de pessoas que estão mais acima do peso, elas tendem a ficar acima do peso. Então, isso mostra que não tem pouco ou nada a ver com genética. Agora, existe uma coisa chamada epigenética. Isso sim é um conceito novo, é um conceito verdadeiro. A genética é um conceito obsoleto, ultrapassado. A genética só tem sentido ser analisada no ponto de vista da epigenética. E o que é epigenética? A genética nada mais é do que os nossos genes, ponto final. São os genes que nós temos. Só que descobriu-se que não é simplesmente eu ter um gene ou não ter um gene. Descobriu-se que o gene tem que ser manifestado ou não. Que um gene ele pode ser ligado ou desligado. Então, isso é muito mais importante. Então, o nosso DNA ele é desse jeito. Ele tem um projeto amplo, mas ele não é lido na sua totalidade. Então, tem partes desse projeto que são lidas e partes que não são lidas. E quais partes são lidas e quais não são lidas? Vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que eu posso pegar 2 pessoas com a mesma genética e uma se manifestar de uma forma e outra de outra. Essa é a explicação porque uma lagarta se transforma na borboleta. Mas como, né? É tão diferente a lagarta da borboleta, mas é o mesmo bicho, é o mesmo. Não são 2 bichos diferentes. Ela não se transformou num outro animal, num outro indivíduo. Ela é o mesmo indivíduo numa forma completamente diferente. Mas o DNA da borboleta não é o mesmo da lagarta? Ou a lagarta teve uma mutação genética ao longo da vida dela? A gente sabe que não. A genética daquela lagarta é a mesma genética daquela borboleta, porque elas são a mesma pessoa. Elas são o mesmo indivíduo. Mas qual foi a diferença da fase em que ela se manifestava como lagarta para a fase em que ela se manifestou como borboleta? Epigenética. Quando ela vivia como lagarta, determinados trechos do DNA dela, que codificam o corpo de uma lagarta, estavam manifestos. E os genes que codificam o corpo de uma borboleta estavam silentes, estavam desligados, em latência. Quando ela entrou no casulo, inverteu. Aqueles genes que codificavam o corpo de lagarta se desligaram e os genes que codificam o corpo de borboleta, que tem asa, que voa, que é completamente diferente, que tem cores, entraram em ação, começaram a ser codificados. Isso é epigenética. Então, os dois, a lagarta e a borboleta, têm a mesma genética, mas a epigenética
da lagarta e da borboleta é completamente diferente. Quer dizer, os genes que estão ativos na lagarta são completamente diferentes dos genes que estão ativos na borboleta, apesar de serem a mesma pessoa e ter o mesmo DNA. Então, o ser humano também é assim. O ser humano também tem essa questão no código genético. Nós temos vários genes no código genético, mas quais genes nossos vão ser manifestados e quais genes nossos vão ficar desligados? Aí está a mágica do processo. É a mesma mágica que faz uma lagarta virar uma borboleta. Todos nós podemos ter várias versões de nós mesmos, mesmo tendo o mesmo DNA ao longo da vida. O nosso código genético, em tese, não muda ao longo da vida, né? Então, mesmo o DNA que você tinha com 1 mês de idade é o que você vai ter com 70, 80 anos. Mas como que eu posso melhorar isso? Melhorando a codificação. E todo ser humano existe um código da obesidade e existe um código do emagrecimento. Qual código vai prevalecer? Qual código vai ficar ligado e qual vai ficar desligado? Porque os dois nunca ficam ligados juntos. Então, ou o código da obesidade está ligado, ou o código do emagrecimento vai estar ligado. E é disso que a gente fala aqui. São os hormônios influenciados pela nutrição, pela alimentação, pelos componentes nutricionais dos alimentos, é que vão determinar naquele indivíduo qual gene, qual grupo de genes vai ficar ativado. O grupo de genes da obesidade ou o grupo de genes do emagrecimento. É assim que funciona. Perfeito, doutor Cristiano. Por isso que existe, né, pessoas que fazem determinadas dietas e ficam se sentindo fracas, têm queda de cabelo, ou então ficam muito flácidas, né? Cai o rosto, despenca, né? Porque essas pessoas, elas estão mal nutridas, né? Elas estão com uma má nutrição. Para queimar gordura, ela tem que ativar códigos no DNA dela que são para queima de gordura. E esses códigos precisam de nutrientes, de uma boa nutrição. Acredite, é comendo que você vai emagrecer. Não é passando fome. Não existe nenhum alimento que sozinho seja milagroso de tirar gordura de dentro do seu corpo. E não existe essa história de tirar isso, tirar aquilo e tirar aquilo outro. Por fim, né, doutor Cristiano, as pessoas não sabem o que mais tiram da dieta. Porque ela já tirou o pão, já tirou o arroz, já tirou o macarrão, já não pode comer carboidrato, já não pode comer isso, aquilo. É insustentável. O que nós falamos aqui é de um emagrecimento sustentável pela vida. É começo, meio e fim, chegar na manutenção de peso e manter um corpo bem nutrido, com saúde. Porque a nível de DNA não dá para brincar, né, doutor Cristiano? Principalmente depois dos 30 anos, a gente fica com o metabolismo mais lento, os hormônios já estão, já não é uma mocinha de 15 anos que qualquer coisa não tem lesão. Uma má nutrição, uma dieta, um remédio para emagrecer, uma estratégia mal pensada, um chazinho milagroso, acaba com a sua saúde, deixa o seu metabolismo mais lento ainda a nível de DNA. Uma dieta mal feita, ela dispara ainda mais os mecanismos que ligam o DNA da obesidade. Né? Aqui, esses 2 quadradinhos que as pessoas estão vendo na tela, o primeiro quadradinho está escrito lá embaixo, olha, gene inacessível, inativo. E olha o outro lá, DNA acessível, gene ativo. É isso que a gente está falando. Então, o que a gente quer? Que o DNA da obesidade fica inativo, desligado. E o DNA do emagrecimento fique ligado. Só que quem está acima do peso está acontecendo o contrário. E essa pessoa faz dieta, ela só reforça mais ainda esse mecanismo aqui. Então, o DNA da obesidade fica hiperligado, ativo, e o DNA do emagrecimento fica completamente inacessível, desligado. Então, está todo mundo com a chave dentro do próprio corpo, dentro do próprio DNA. Só que, quando essa pessoa faz uma dieta, né, com contagem, com restrição alimentar, né, fica pensando mais em retirar do que tirar, do que em acrescentar, e fica cada vez mais desnutrida, essa falta de nutrientes promove esse modo que a gente vai falar mais para frente, que é o modo de hibernação, né? Isso. E aí, por isso que dieta não funciona, por isso que o metabolismo fica lento, por isso que a cada época da tua vida é mais difícil emagrecer, porque você faz estratégias erradas. E aí, doutor Cristiano, a segunda pergunta que eu quero te fazer. Doutor Cristiano, o que acontece? Tem gente aqui
que já come saudável, que já sabe o que é. Gente, vocês não precisam de nutricionista e de nutrólogo, né, endocrinologista, para falar que verduras e legumes faz bem para a saúde, né? Então, tem muitas pessoas que já se alimentam saudável, que já fizeram várias estratégias, mas elas vivem numa bola de neve das dietas efeito sanfona, dieta efeito sanfona. O que acontece que o nosso metabolismo fica tão lento, doutor Cristiano? É importante frisar, né, que tudo bem, legumes e verduras, né, são benéficas para a saúde, não há dúvida disso. Mas não é simplesmente comendo salada que as pessoas emagrecem. Não é assim. Tem muita gente que faz isso, vai lá e come só um prato de salada e não emagrece. O que acontece, né? Quando um indivíduo ele faz essa dieta de restrição, que via de regra é o que se prescreve por aí, né? Naquele raciocínio obsoleto de contagem de caloria, ela tem que fazer uma restrição calórica para emagrecer, né? Só que o nosso corpo não é uma locomotiva, não é uma Maria Fumaça, não é um carro, onde o combustível é colocado ali dentro e o que ele tem é tão simplesmente uma quantidade de calorias para ser queimada. Os alimentos não são um acumulado de calorias ou de não calorias. Os alimentos são composições de nutrientes. E esses nutrientes são importantes para as engrenagens metabólicas do nosso corpo. Esses nutrientes são importantes para a formação dos nossos hormônios. Esses nutrientes são importantes para a ativação ou inativação de determinados hormônios, para o equilíbrio hormonal ou desequilíbrio, depende do tipo de composição nutricional. Então, a gente tem que entender que é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente, eu vou colocar uma lenha na fogueira e vou contar quantas calorias ela vai emitir quando eu botar fogo nela. Até porque muitos alimentos, quando nós ingerimos, grande parte deles não é queimado. Não a caloria dele não é nem utilizada, ele é usado como construtor. Por exemplo, eu consumo uma proteína, ela vai ser usada para, se eu tiver num equilíbrio hormonal bom, ela vai ser usada para formar colágeno, ela vai ser usada para formar osso, o colágeno do osso, o colágeno do tendão, o colágeno debaixo da pele, a musculatura. E aí eu vou contar a caloria dessa proteína? De que jeito? Ela nunca vai ser queimada. Ela vai ser usada para construir massa magra, inclusive, que vai queimar a caloria. Então, a caloria dela não pode ser nem contada, pelo contrário. Essa caloria dela vai ser usada para queimar calorias de outros nutrientes. Então, o que me importa a quantidade de caloria que tem essa proteína? Eu estou dando um exemplo aqui grosseiro, para vocês entenderem. Então, ninguém imagina que eu posso comer uma gordura que vai fazer uma queima de gordura no meu corpo maior do que a gordura que eu estou ingerindo. Que ela pode ser, inclusive, termogênica. Gordura pode ser termogênica. Ninguém fala isso, né? E é fato científico. Uma gordura pode ser termogênica, porque ela ativa mecanismos que são queimadores de gordura estocada. Há uma diferença muito grande entre a gordura que nós consumimos e a gordura corporal. São duas coisas completamente diferentes. No entanto, elas são tratadas como se fosse uma coisa só. Esse é um dos grandes erros nutricionais, né? Então, os alimentos, eles têm mecanismos. E esses nutrientes, eles vão ativar os nossos hormônios, que vão ativar o nosso DNA também. Então, dependendo da combinação de nutrientes que eu ingerir, eu vou ativar o DNA da obesidade, que é o DNA modo hibernação. É o DNA da hibernação. É a mesma coisa que acontece com os ursos, Nutri. Mesma coisa. Aqui, ó, um exemplinho aqui, ó. Esse urso aí, ó. Por que ele consegue ficar até 6 meses numa caverna sem comer nada? Porque ele liga no corpo dele determinados genes que não são ligados no dia a dia, mas que durante o período de hibernação são úteis. São genes que vão travar o metabolismo dele. Vão deixar o metabolismo dele quase zerado. Então, se o metabolismo dele está quase zerado, ele consegue ficar até 6 meses sem comer nada, porque ele vai queimar quase nada de caloria. Ele não vai... A termogênese dele vai lá para o pé. E ali só mantendo o batimento cardíaco, o coração dele desacelera, também por mecanismos hormonais e neurogênicos, né? Esse urso entra em modo de hibernação. Nós, seres humanos, também temos um modo de hibernação. Por quê? O código da obesidade, ele é tão importante para o ser humano quanto o código do emagrecimento. Na verdade, ao longo da história humana, o código da obesidade ele foi muito mais protetor
para o ser humano do que agressivo. Por quê? Porque o código da obesidade é aquele mesmo código que protegeu os seres humanos primitivos de morrerem de fome. Só que também temos o código do emagrecimento, que ele deve ser ativado em momentos onde nós temos mais disponibilidade de alimento. A questão é que nós trabalhamos nos alimentando e vivendo de uma forma que liga esse código da obesidade agora no momento onde ele não é mais necessário. E ele pode ser desligado. Essa que é a grande mágica. Deus é tão inteligente que ele já, na sua sabedoria, conhecedor do passado, do presente e do futuro, ele já sabia que o ser humano, em determinado momento da história, ia precisar do código da obesidade, mas que em outro determinado momento ele ia precisar mais do código do emagrecimento. E o contrário acontece também, viu, doutor Cristiano? A pessoa faz dieta uma semana, passa fome, faz jejum, faz cetogênica, peleja para passar fome, vai dormir com fome, sem jantar, com o estômago fundo. E aí, doutor Cristiano, um fim de semana que a pessoa come um pãozinho, um brigadeiro, ou se ela gosta, né, uma cervejinha, ela engorda 2 quilos no final de semana. Isso não é culpa da pessoa, não é normal engordar com tanta facilidade, não é normal emagrecer com tanta dificuldade. Então agora a gente descobriu que você está com o código da hibernação ligado. Todo mundo tem os dois. Então não existe aquela pessoa que herdou só o código da obesidade, aquela que herdou só o código do emagrecimento. Todo mundo tem os dois. Só que algumas pessoas, a maioria hoje, infelizmente, está com o código da hibernação ativado. E tem algumas pessoas que estão com o código do emagrecimento ativado. O contrário. É aquele famoso magro de ruim, né? É aquele que tem metabolismo acelerado, que come de tudo e não engorda. Por quê? Por que algumas pessoas têm isso? Porque elas estão com o código do emagrecimento ativado. Então, essa pessoa está com o metabolismo super equilibrado, ela provavelmente está muito bem nutrida, ela tem uma engrenagem metabólica que funciona, os hormônios estão equilibrados e estão ativando o DNA do emagrecimento e, consequentemente, tornando inativo, desligado o DNA da obesidade. E aí, doutor Cristiano, as pessoas sentem como elas nadam e morrem na praia. Tenta. Tem pessoas, doutor Cristiano, que estão realmente desacreditadas delas mesmas, porque elas pensam que elas são pessoas ansiosas, que não levam as coisas a sério, que não têm perseverança. Mas não é que você não é uma pessoa perseverante, não é questão de disciplina, não é questão de força de vontade, é somente questão de ligar o código da queima de gordura. E o emagrecimento hormonal é a solução para ligar o código do emagrecimento e desligar o código da hibernação. Por isso é tão importante esse conhecimento profundo, esse emagrecimento inteligente. A primeira coisa, né, é que a gente tem que entender que existem os biotipos corporais. Então, assim, aí sim tem uma questão genética, né? Então, tem pessoas que são mais longilíneas, tem pessoas que são mais atarracadinhas mesmo. Isso é normal, tá? É normal. Mas não é normal ser obeso. Não é normal ter sobrepeso, tá? Então, eu não estou falando disso. Eu estou falando que existem pessoas que são mais compridas, mais altas, mais longilíneas mesmo, né? Aí a gente vê os 3 biotipos aí mais clássicos, né? O ectomorfo é aquele mais compridão, né? Aquela pessoa mais magrinha mesmo, a gente chama o magrinho, mais fino, né? O mesomorfo é aquele que fica no meio do caminho. E o endomorfo é aquele mais atarracado. Mas você pode ver nas figuras que nenhum deles está obeso. Todos são magros, né? Então, o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, todos magros. Mas vai ter um magro, que ele tem uma composição, ele tem uma corporeidade mais atarracada, e tem um magro que tem uma corporeidade mais alongada. Isso aí são biotipos, e isso não quer dizer acúmulo de gordura. Então, primeira coisa é isso, né? Existe essa diferença entre os seres humanos porque as descendências são diferentes, né? Então, tem gente que é descendente de gente que vivia numa região que era mais atarracada, outros são descendentes de pessoas mais compridas, vamos dizer assim, né? Mais altas, mais alongadas, tá? Isso aí é normal. Só que a questão da gordura, né? Por que há um acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo? São os hormônios, tá? Então, o que determina o acúmulo de gordura em determinadas partes do corpo?
é a programação hormonal que predomina. Olha a palavra que eu estou usando, predomina. Não quer dizer que os nossos hormônios são iguais o tempo todo, né? Então não quer dizer que os meus hormônios são iguais todos os dias, idênticos. Mas o que predomina, né? A programação hormonal que predomina naquele indivíduo é o que vai expressar a corporeidade dele, né? Então determinados hormônios induzem o acúmulo de gordura na região dos quadris, das coxas, do bumbum. É aquela famosa obesidade em forma de pera, ou ginoide, ou ginecoide, muito comum nas mulheres, mais do que em homens, tá? Né, doutor? Isso aí, ó, tá vendo? A obesidade ginoide aí, ou ginecoide, tanto faz, os dois estão certos, né? Então, que a mulher inteira, ela acumula gordura mais no quadril, mais na coxa, do bumbum, né? Todos os dois são obesidade, né? Mas um é um determinado perfil de programação hormonal e o outro, um outro determinado perfil de programação hormonal. A outra é a obesidade androide. Apesar desse nome androide, ela acontece muito em mulheres também, tá? Então, ela, nos homens, praticamente só existe androide, né? É muito difícil um homem ter o perfil ginoide. E nas mulheres, a maioria é androide e tem algumas que são ginoides também, né? Então, nas mulheres, tanto em pera quanto em maçã. A maçã é aquele acúmulo de gordura mais no abdômen mesmo, mais visceral, mais abdominal, tá? Então, isso aqui, o que é que define isso? São os hormônios, e sempre em desequilíbrio. Porque os hormônios estando em equilíbrio, não existe nenhuma forma de obesidade nem de acúmulo de gordura anormal, né? E por que muitas pessoas perdem peso, mas não vêem diferença nas suas medidas, quando elas fazem algum tipo de dieta? É porque exatamente elas não estão perdendo massa gorda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma alimentação que faz a pessoa perder massa magra faz com que o metabolismo dela despenque. Por quê? Porque o nosso metabolismo ele é proporcional à massa magra. Então, quanto mais massa magra o indivíduo tem, mais chance ele tem de emagrecer. Quanto menos massa magra ele tem, mais dificuldade ele tem de emagrecer. Então, se ele perde massa magra, é um péssimo negócio. Ele está perdendo massa queimadora de gordura. E olha aí a diferença, para vocês verem, isso aí é uma coisa, é só um exemplo, tá, pessoal? Eles fizeram uns bonequinhos aí, né? Como se fosse gordura e como se fosse músculo. Para mostrar a diferença, eu acho que eles até exageraram ali na quantidade do músculo, que é o vermelho. Ele seria até menos, né? Mas olha a diferença de 1 quilo de gordura para 1 quilo de músculo. 1 quilo de gordura ocupa muito mais espaço no corpo do que 1 quilo de músculo. Por quê? Porque a gordura é menos densa, o músculo é mais denso. Então ele pesa mais. Consequentemente, ele ocupa menos espaço e pesa mais. Por isso que a pessoa, quando ela perde músculo, ela não vê diferença na medida. Porque 1 quilo de músculo é muito pouca massa corporal, não muda a medida. Por outro lado, 1 quilo de gordura representa muito. E aí a pessoa vê diferença nas medidas, principalmente na medida da cintura, ou a famosa circunferência abdominal. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala em verdadeiramente perder gordura corporal. Então, a gente quer que o indivíduo perca peso de gordura. E aí, uma das formas da gente avaliar isso é medida, porque a medida mostra muito, mais do que o próprio peso, a perda de massa gorda, tá? Uma coisa que eu queria saber, doutor Cristiano, se eu entendi, que eu vou te explicar aqui para ver se eu entendi. Então, né, a gente tem, né, por que a pessoa acumula gordura na barriga, é a grande pergunta. Então, o que você explicou é que depende muito do biotipo da pessoa, ela acumula em um lugar do corpo. Tem pessoas que acumulam mais na barriga, tem outras no braço, outras na coxa, outras nas costas. Independente do lugar que a pessoa tem um excesso de gordura, ela vai eliminar com a combinação dos alimentos que interagem com os hormônios. Exato. E também, né, doutor Cristiano, você falou que a principal gordura que tem que ser eliminada, a primeira, é a visceral. Então, a gordura visceral é muito importante que ela seja eliminada, porque essa gordura visceral é a gordura mais inflamatória que existe. Temos que entender que o tecido gorduroso não é um mero acúmulo de gordura corporal. As células de gordura são células ativas e elas produzem substâncias inflamatórias.
Elas atraem substâncias, células inflamatórias para dentro delas, que se chama de macrófagos, e atraem um determinado tipo de macrófago que produz com mais intensidade substâncias inflamatórias que vão circular por todo o organismo. É por isso que é muito comum pessoas que estão acima do peso se queixarem de dores crônicas, ou dor muscular, ou dor óssea, ou dor articular, né? Tem muita artrite, né? Ou dor de cabeça mesmo quadros de enxaqueca. Por quê? Porque esse indivíduo está inflamado. E essa inflamação leva ainda a maior desequilíbrio hormonal, que vai levar ao diabetes, que vai levar a gordura no fígado, porque aí a gordura visceral ela não é sozinha, ela não acumula só dentro do abdômen, só no meio dos órgãos viscerais. Ele vai acumular no próprio fígado, em volta e dentro do fígado também. Então, vai alterar o funcionamento de ovários, levando a síndrome de ovário policístico. Vai alterar a função pulmonar. É muito comum esse indivíduo estar inflamado, se ele já tem uma certa tendência a ter um quadro de asma, por exemplo, é muito comum um paciente com sobrepeso ou obeso piorar a crise de asma. Às vezes, pessoas que já estavam com a asma até em remissão por anos, quando ganham peso, voltam a ter crises de asma. Então, doenças respiratórias de toda a ordem, em todas as partes do corpo, sinusites, rinites de repetição, muitas vezes por causa desse quadro inflamatório causado pelas células de gordura. Lembre-se, as células de gordura são células ativas e produzem substâncias tóxicas para todo o organismo. E aí essa gordura visceral que se acumula entre os rins, o intestino, o fígado, mesmo no coração, em volta do coração, em todo o tronco do indivíduo, né? Essa gordura visceral, ela é altamente deletéria e vai levar a maioria das doenças do corpo. Vai levar a quadros de tireoidite, de hipotireoidismo, enfim, várias questões envolvidas. Nós precisamos ingerir energia por meio dos alimentos. Sim, através dos hidratos de carbono, que são os carboidratos, através das gorduras, através das proteínas. Essa energia, ela tende a ser queimada, que vai gerar, uma parte dela vai gerar calor, a outra vai ser usada para o próprio metabolismo, para a geração de energia, que vai fazer com que o nosso cérebro funcione, com que os nossos músculos, tanto esqueléticos quanto o músculo cardíaco, funcione, o coração possa bater, né? Então, toda a energia que o nosso corpo precisa vem dos alimentos. Mas quem vai regular a geração dessa energia? São os nossos hormônios. E é essa regulação que vai definir se esse indivíduo vai utilizar bem a energia dos alimentos ou se ele vai utilizar mal essa energia, vai ficar com o metabolismo lento e vai acumular isso em forma de gordura em vez de queimar, né? Então, o que a gente quer? Né? Que o indivíduo tenha um processo de geração de energia saudável, de forma que ele possa utilizar a energia dos alimentos de forma saudável. Uma boa parte desses alimentos não vai ser usada para gerar energia, é por isso que a caloria desses alimentos não conta, porque uma boa parte desses alimentos vai ser usado para repor as engrenagens metabólicas do nosso corpo. Que são essas engrenagens aqui, ó. Olha aí, ó, um exemplo de engrenagem metabólica. Os alimentos, né, o nosso corpo é como se fosse um motor altamente complexo, cheio de engrenagens. Mas de onde vêm essas engrenagens metabólicas? Vêm dos nutrientes. Então, uma pessoa que faz dietas restritivas, ela fica desnutrida. Ela não consegue repor esses nutrientes, porque eles não são eternos, eles precisam de reposição periódica, assim como um carro. De tempos em tempos você tem que trocar algumas peças. O nosso corpo troca peças todo santo dia. Mas se essas peças elas envelhecem, perdem a atividade e você não repõe, porque você não está se alimentando adequadamente, essa engrenagem metabólica desse motor, ela trava. E aí você continua se alimentando, a engrenagem metabólica está travada, o que você vai fazer? Você não vai usar o alimento para gerar energia. E o corpo não desperdiça nada, ele vai fazer o quê? Vai acumular sob a forma de gordura. Então, por isso que a desnutrição leva à obesidade. E a obesidade está associada com a desnutrição. Porque o metabolismo, ele é dependente dos alimentos. Se você não se alimenta, não tem como você girar a engrenagem do motor para o motor queimar o combustível. O motor só vai queimar combustível se ele funcionar.
Você abastece o seu carro, mas se o motor não funciona, como é que você vai queimar a gasolina? Não tem peça no motor, você não está alimentando para repor a peça. Olha aí, ó, que interessante ali. Ó. Esse aqui é um slide mostrando isso. Olha. O funcionamento adequado, ele precisa do quê? Comida. Olha lá, uma engrenagem lá, está lá, THF ali em cima, food, comida em inglês. Isso aqui é um slide em inglês que que eu adaptei para o português. Né? Então, um indivíduo que está desnutrido, ele perde massa magra, ele pode até perder peso, mas ele vai perder peso de massa magra. Aí ele vai ficar com metabolismo, ele vai perder diversas engrenagens aqui. Ó. Cada molécula, cada engrenagemzinha dessa aqui é uma molécula do metabolismo que deriva de um nutriente que nós ingerimos. Então, se nós não ingerimos, essas engrenagens vão faltar ou vão ficar mal funcionantes, e aí o indivíduo vai ficar com metabolismo na forma de hibernação. Vai engordar até com a respiração, né? É isso aqui, ó. Quantidade. E outra coisa, essa engrenagem travada vai levar a doenças, né? Então, vai levar o diabetes, vai levar a pressão alta, vai levar a enxaqueca, vai levar o câncer, vai levar ao acúmulo de gordura visceral ou corporal, vai levar ao mau funcionamento intestinal, ao mau funcionamento cardíaco, pulmonar, a uma inflamação do corpo inteiro, né? A alterações neurológicas, como quadros de depressão, de ansiedade, compulsão alimentar. Por que compulsão alimentar? Porque o seu corpo está detectando que está faltando. Ah, mas eu estou comendo muito, doutor. Pois é, você está comendo muito, mas não adianta. Você está se alimentando em excesso, mas não está se nutrindo. É por isso que sua fome não passa. Porque você come, mas não repõe as engrenagens que o seu corpo está pedindo. E seu corpo sabe que está precisando dessas engrenagens. Então, o mecanismo de fome não é desligado e o mecanismo de saciedade também não funciona muito bem. É muito interessante quando a gente começa a compreender esse conjunto dos nutrientes, dos alimentos, que melhoram as engrenagens metabólicas e vão acelerar o seu metabolismo e vão, esses sim, fazer efeito termogênico. Esses sim são os verdadeiros termogênicos. Não é aquele chazinho que você toma, aquele shake que você toma. É essa combinação, porque não existe um termogênico único. É uma combinação. É isso que eu quero que vocês entendam, a Nutri quer que vocês entendam. Então, a gente quer que essa engrenagem fique saudável para você melhorar a sua massa magra, para você acelerar o seu metabolismo, para você queimar a gordura que está estocada no seu corpo. E, a partir dela, gerar energia, igual tá aqui, ó. Ó que coisa linda esse aqui, ó. Gerar energia. Doutor Cristiano, uma das causas do metabolismo lento está longe de ser, né, a idade, ou a menopausa, ou tomar um remédio, ou um problema de saúde. Uma das causas do metabolismo lento é nós não cuidarmos da preciosidade de um órgão que tem dentro do nosso corpo, que é um dos órgãos fundamentais para o emagrecimento, ninguém fala, que é o fígado. Independente se a pessoa tem gordura no fígado ou não, se ela tem metabolismo lento e dificuldade de emagrecer, gordura na barriga, ela precisa agir na linguagem do fígado, não é, doutor Cristiano? E você pode explicar um pouquinho para nós, então? Para haver emagrecimento, é necessário haver um metabolismo saudável. E para haver um metabolismo saudável, como boa parte do metabolismo do nosso corpo se processa nesse órgão, em todas as células existe metabolismo, é importante frisar isso. Então, nós temos metabolismo nas células do cérebro, do coração, dos músculos, dos ossos, em todas as células do corpo, dos rins, mas um órgão em especial concentra um percentual alto do metabolismo humano. Portanto, ele assume uma importância, vamos dizer assim, especial nesse processo de melhora do metabolismo e, consequentemente, da queima de gordura estocada no corpo, né? E esse órgão é o fígado. Então, nós precisamos entender que, através de uma boa saúde do fígado, o que nós vamos fazer? Né? Esse slide aqui mostra como é que é o nosso metabolismo de uma forma genérica. Nosso metabolismo, ele consiste, assim, de uma forma bem simplificada, em duas vias. Uma via catabólica e uma via anabólica. Anabolismo significa construção.
Catabolismo significa destruição, mas não quer dizer que toda construção é boa e toda destruição é ruim, tá? Então, quando eu construo massa magra, ótimo. Mas se eu construo massa gorda, aí é um anabolismo ruim. Então, o que eu quero fazer? Ativar um anabolismo bom, que preserva e eventualmente até aumenta a minha massa magra, e ligar o catabolismo bom, que é o catabolismo das gorduras, que vai quebrar a gordura. Então, por isso que o metabolismo ele tem que ser regulado, tem que ser ajustado. Eu tenho que acelerar ele de forma a queimar a gordura. E um fígado saudável, ele é fundamental para isso. Então, nesse slide, a gente vê aqui a diferença, né? De um fígado saudável, ele tem a superfície mais arroxeada, mais lilás, né? Uma superfície lisa, as bordas aí bem definidas, aí parece uma faquinha, tão liso que ele é, de tão estreitinho que essa borda dele é, né? E um fígado com excesso de gordura, que é praticamente 100% das pessoas que estão acima do peso. Então, é muito comum, se uma pessoa está acima do peso e vai falar comigo assim, eu não tenho gordura no fígado, eu vou dizer que provavelmente ela não sabe que tem gordura no fígado. Porque é quase impossível um indivíduo acima do peso não ter pelo menos um grau pequeno de acúmulo de gordura no fígado. Porque a obesidade, o acúmulo de gordura corporal, ele vem em paralelo com o acúmulo de gordura no fígado, que é a chamada esteatose hepática. Então, esse fígado da direita é um fígado aí com um acúmulo significativo de gordura. E olha como é que a borda dele é toda bocelada, né? Toda irregular, já não é lisinho, já não tem aquela cor arroxeada, né? Já é uma cor mais mistura de vermelho com amarelo. As bordas mal definidas, ele geralmente aumenta um pouco de tamanho. E esse fígado da direita, ele não tem como promover o metabolismo saudável, pois se o metabolismo depende dele e ele não está bem, como pode esse fígado promover um metabolismo que seja saudável, né? Então, e as doenças do fígado são as mais variadas possíveis. E elas têm muito a ver com a nossa alimentação. Olha como que o fígado é importante. Ele produz bile, ele armazena vitaminas importantes para o nosso metabolismo e para a nossa saúde geral. Ele desintoxica o sangue, né? Ele metaboliza a amônia, ele regula as nossas células sanguíneas, o armazenamento de glicose, ele converte a glicose em gordura caso haja excesso, né? Então o fígado ele vai fazer todos esses processos. E olha aí, ó, a transição de um fígado saudável até um fígado cirrótico. Então, é um fígado saudável, ele, quando acumula um pouco de gordura, ele entra num quadro de esteatose hepática. Se essa esteatose hepática não for resolvida, ela vai evoluir para um quadro de esteatohepatite. O que significa? É um acúmulo de gordura associado já a um quadro de inflamação do fígado. A gente chama de esteatohepatite não alcoólica, porque na grande maioria das vezes, hoje em dia, ela não tem relação com o consumo de álcool. E aí, essa esteatohepatite, se ela não for resolvida, ela vai entrar no quadro de fibrose e, por último, cirrose, podendo evoluir ou para cirrose ou mesmo para um quadro de câncer de fígado, ou carcinoma hepatocelular. Essa imagem é uma imagem microscópica do fígado, então, quando você estivesse olhando no microscópio, e mostra como é que o fígado é feito dessas célulazinhas, desses bloquinhos aí, parecem uns tijolinhos, né? E no meio desses tijolinhos, desses bloquinhos de células, nós vemos o sangue circulando por meio dos vasos sanguíneos. Então, é um órgão muito irrigado, não por acaso, porque o sangue vai sair dos intestinos após absorver os nutrientes, vai passar pelo fígado e lá uma rede de capilares, né, sanguíneos, né, vários microvasos, vai entremear essas células do fígado, e essas células do fígado vão pegar as substâncias do sangue, metabolizá-las e devolver novamente para o sangue, para que o sangue saia do outro lado do fígado já purificado, desintoxicado, metabolizado. Então, olha como que esse órgão é importante. Por isso que ele é tão vascularizado, né? E como maravilhoso, né, esse filtro, né? Um filtro, né, doutor Cristiano? É um grande filtro. É um grande filtro ativo. Então, isso é importante para que a pessoa entenda, né, como que funciona todo esse mecanismo metabólico do fígado. E se esse fígado não tiver com essa arquitetura bem feita, por um acúmulo de gordura, seja pelo que for,
esse metabolismo vai ficar danificado. E aí esse indivíduo vai perder a capacidade de queimar a gordura e vai aumentar a capacidade de armazenar gordura. É o que acontece com o ganho de peso, né? Aqui eu não vou me repetir nesse slide, é só um exemplo de engrenagem metabólica, demonstrando aí que é necessário nutrição para que haja termogênese, para que haja metabolismo acelerado, né? E aí a Nutri vai falar um pouquinho mais aqui como que a alimentação pode ajudar, né, Nutri? Primeiro ponto que nós queremos é que você retire da sua vida uma questão que são os sucos. Sucos, doutor Cristiano. A pessoa vai beber água, né? Ela vai beber, vai tirar da vida os sucos, inclusive natural, de laranja e de uva, doutor? Inclusive natural de laranja de uva, né? Então é muito comum uma pessoa que está querendo emagrecer chegar no restaurante e falar assim: traz um suco de laranja para mim. E essa pessoa está achando que está fazendo uma vantagem, né? Meu? Pedir um suco de laranja é saudável, né? O suco de laranja ele emagrece, né? Mas não, né? Então, assim, a gente vai entender que tem muita coisa que as pessoas acreditam que está completamente errado. Coisas que elas têm certeza absoluta, e são essas as piores, aquelas que as pessoas não têm nem dúvida que está certo, né? Só que, na verdade, são essas coisas, muitas vezes, que estão comprometendo o emagrecimento delas e estão engordando essas pessoas. Então, por exemplo, um suco de laranja, ele tem um determinado componente nesse suco, que é a frutose, que ela sozinha, de forma isolada, ela se torna uma toxina. Então, a frutose, em associação, olha só como que é a combinação que importa mais do que o elemento isolado. A frutose, em associação com outros elementos, ela é tranquila, não tem problema. Mas a frutose isolada, né, separada, por exemplo, das fibras solúveis ali da laranja, que é o suco, ela se torna uma toxina. E quando esse indivíduo bebe um suco de laranja ou um suco de uva, e aqui eu estou falando de suco natural, 100% natural, sem edição de açúcar, sem nenhum outro processamento que não seja espremer a laranja ou espremer a uva. Fez o suco ali, ponto, né? Esse suco ele vai sobrecarregar o fígado de frutose. E o fígado, ao receber essa carga de frutose, ele não vai conseguir metabolizar, porque o nosso corpo não foi feito para ingerir a fruta na forma de suco. Simplesmente, né? Nosso corpo foi feito para ingerir uva. Nosso corpo foi feito para chupar laranja com bagaço. Mas nosso corpo não foi feito para tomar suco de uva, nem para tomar suco de laranja. Sinto muito. Eu mesmo adoro suco de laranja, eu mesmo adoro suco de fruta, mas não adianta a gente querer ir contra a realidade da fisiologia do corpo humano. Então, essa sobrecarga de frutose vai promover no fígado uma sobrecarga metabólica. O fígado vai ter que metabolizar essa frutose, quer queira, quer não queira. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai dar conta de metabolizar tudo, porque um suco de laranja. Primeiro que você tirou a parte boa da laranja, você tirou as fibras da laranja. Isso aí já é um problema, você deixou em desequilíbrio. Você deixou praticamente frutose pura. Tem vitamina C? Tem vitamina C, mas tem vitamina C com frutose. Não adianta eu tomar uma coisa boa junto com uma coisa ruim. Geralmente o ruim prevalece, né? E aí o fígado vai ter um bloqueio no metabolismo e vai ter que converter esse excesso de frutose em quê, Nutri? Em triglicéridos. Isso que a gente não pensa, né, doutor Cristiano? Ele vai ter que converter esse excesso de frutose em gordura. Vai Então, para a gordurinha da barriga ali, né? muita gente aí parando de comer gordura para emagrecer e pedindo suco de laranja ou tomando suco de laranja todo dia. E Então, aí, essa doutor? vai ser convertida metabolicamente a triglicérides, que é a forma de acúmulo da gordura. Para quem não sabe, o triglicérides é a forma como a gordura é armazenada no nosso corpo. Nosso corpo armazena gordura através de triglicérides. E o que o fígado está produzindo agora? Triglicérides. A partir da gordura que você comeu? Não. A partir da frutose do suco de uva, do suco de laranja que você bebeu, achando que está fazendo uma coisa maravilhosa para você. E acalma aí, pessoal, que eu vou explicar direitinho essa parte do suco.
A questão do suco não é a fruta. Fruta é maravilhoso. Comer a fruta com o bagaço, né? Então, a laranja com bagaço, ela tem a fibra, ela é perfeita. A uva com a casquinha, comer um cacho de uva é maravilhoso. Sucos, é importante você lembrar. Sucos de fruta que não são doce, pode consumir. Suco de limão, suco de maracujá, suco de acerola. O suco de outras frutas, por exemplo, o suco de abacaxi, ou suco de laranja, ou suco de uva, se for consumir, eles devem ser diluídos. 2-1. Duas porções de água para uma de fruta. E ainda assim, não é recomendado porque ele tem a frutose em excesso se você somar. Mas se ele for diluído, não tem problema, tá? Então, se você sabe que a fruta, para ficar simples, a fruta é doce. Se a fruta é doce, eu tenho que tomar um refresco, a gente chama de refresco. Refresco é o quê? Uma porção do suco para 2 de água. Então, às vezes, você vai num lugar, você vai tomar um refrigerante ou um suco natural. Ah, só tem um suco natural de uva. É puro? É natural? É. Mas para emagrecer, atrapalha o seu fígado. Então, o que você faz? Pede uma garrafa de água e uma de suco. E coloca um pouco de suco para 2 de água. Dilui. Diluído, ok. Ah, Nutri, mas e os sucos funcionais? É funcional para quê, né? Então tem que entender. Ah, o suco tem couve? Você pode fazer o suco em forma de suco, você pode comer a couve refogada também? Trocar 6 por meia dúzia, né? Então tem que começar a enxergar o porquê das coisas. Uma coisa que eu indico muito é a água saborizada, que é uma delícia. Então você coloca ali rodelas de limão, rodelas de laranja numa água, pode consumir água com gás, não tem nenhum problema, mas o excesso, a concentração, principalmente de laranja e uva, mesmo suco sem adição de açúcar, tá, pessoal? Ele atrapalha. E aí, doutor Cristiano, a gente tem mais uma meta hoje, que é incluir um amigo. Então, nós vamos tirar um inimigo do fígado e nós vamos incluir um amigo. A gente vai incluir um alimento laranja. Por quê? De cor laranja. Por quê? Porque esse alimento de cor laranja, essa cor laranja do alimento, é uma vitamina, é um conjunto de vitaminas, na verdade, um grupo de vitaminas que fazem parte daquela engrenagem metabólica que eu falei para vocês agora há pouco. Então, ela ajuda, além de ajudar em várias questões, né? Ajuda na saúde da pele, na saúde dos olhos, né? Do corpo como um todo, ele vai ajudar na engrenagem metabólica e, consequentemente, acelerar o metabolismo para a queima de gordura. E aí, os alimentos laranja são o quê? Abóbora, cenoura, todo dia. Pelo menos um, né, doutor Cristiano? Pelo menos um pedacinho. Então, o que acontece, né? Pelo menos um pedacinho é importante você ingerir sempre. Por quê? Porque ali você vai encontrar uma concentração boa de vitamina A, vitamina E, e são vitaminas, né? Você tem um pouco do licopeno, o licopeno não é só vermelho, né? O laranja também o licopeno pode se expressar com essa cor laranja. Então, temos vários pigmentos aí que são, na verdade, engrenagens daquele metabolismo que eu mostrei para vocês, né? E aí, quando você se alimenta pensando nos nutrientes, agora sim, não pensando simplesmente no valor energético, entre aspas, desse alimento, mas sim que ele vai entrar na sua engrenagem metabólica, aí você muda o jogo. E quando você retira pequenos erros, mas que são pequenos erros que causam grandes impactos, grandes consequências. Um dos pequenos erros que muitas pessoas cometem é consumir suco de fruta natural, integral. Então, achando que isso vai ajudá-las no processo de emagrecimento, né? Quando pode ser um dos maiores inimigos, porque boa parte, muitas vezes, da gordura do fígado e gordura abdominal, ela vem de triglicéridos gerados a partir dessa sobrecarga de frutose que acontece com esses sucos.